morava em São Paulo e eu retornei para Santa Maria. Então, o meu retorno foi para dentro da Agrimec, ou dentro do Parque Industrial, na verdade, foi dentro da Universidade Federal. Eu morava em São Paulo, dava aula numa faculdade de nível superior em São Paulo e termino o meu mestrado e o meu primeiro concurso, fiz um concurso público e foi Santa Maria, foi dentro de casa. E eu acabei retornando e nesse retorno eu mirei o Distrito Industrial. Eu disse assim, agora é a hora da ação. E como é que tu começa uma ação? Isso que é interessante a gente pensar um pouquinho. Eu estou fazendo um breve retrospecto. Claro. Uma ação, para ter início, ela depende de atitude e ela depende de boas articulações. E é isso que nós fizemos lá atrás. Quando eu saía da universidade e entrava no Distrito Industrial, eu via o que eu não queria ver. Então, os olhos viam o que não queria enxergar, porque não condizia com um investimento chamado Distrito Industrial, né? Então, nós não tínhamos mínimas condições de infraestrutura. Eram zero condições de infraestrutura, né? Não tinha água, não tinha esgoto, uma iluminação extremamente precária, terra de chão batido, carros dançando, caminhões nem se fala. E eu te pergunto, caros ouvintes, é aí que você gostaria de empreender? Eu vou te dizer que quem empreendeu nesse local e abriu as porteiras foi o fundador da Agrimec. E aí você se depara com um cenário que não condizia com ele. E por que estava assim, né? Vamos perguntar qual o motivo desse abandono. É a falta da gestão. E a gestão era pública. E um gestor público ele é temporário. Então, nós temos que entender que o problema das políticas é a temporalidade. Muda-se muito rápido e você nunca tem continuidades. E quem é o permanente? O permanente é quem está no lugar. Nós estávamos no lugar. Quem quer a mudança? Quem é que quer ver a qualidade de um empreendimento, a boa infraestrutura? É quem está no permanente. E aí nos articulamos para fundar uma associação. Meu papel nessa história foi justamente de começar a chamar os vizinhos e colocar isso de uma forma muito clara, que a união faz a força. E quando você cresce, no nosso caso, gente, o parque, o Distrito Industrial, ele cresceu à revelia do seu gestor. É filho de cria enjeitada, né, da paternidade. Mas você se torna adulto, cresce, e aí, a partir de então, você percebe assim, agora eu tenho voz ativa e é com a nossa voz que nós vamos começar a fazer as mudanças. E foi isso que fizemos, demos uma voz para as indústrias, Lisete. E a realidade começou a mudar. A partir de então, a realidade do Distrito Industrial, hoje Parque, começou a mudar. Lentamente, mas positivamente. E como é que foi assim a Odimara, né, sair de uma universidade e tá lá num cargo público, né? As pessoas certamente diriam, nossa, ela tá ali, tá... porque, na verdade, a questão pública, muitas vezes as pessoas dizem assim, ela tá segura ali, né? Vai pro privado, vai cuidar de uma empresa, claro que é tua, da família, enfim. Mas como foi isso para ti, assim? Tá. Do concurso você está falando? O meu concurso era professora substituta. Então, ele tinha 2 anos de duração. Né? Mas poderia ter feito depois eu estava no outro concurso. Sim. Mas eu vim para a experiência de uma universidade federal, porque eu gostava muito da universidade onde eu dava. Era uma faculdade, na verdade, a Anglo-Latino, lá em São Paulo. Mas eu quis ter essa experiência da Universidade Federal e eu vim para Santa Maria. Agora, a grande loucura, ouvintes, é que quem era professor concursado com 16 anos de carreira dentro da Universidade Federal, sendo
professor desde a segunda turma do curso de administração de empresas, era o seu Odilo Pedro Marion, e ele pediu demissão para tocar as suas empresas e os seus negócios, tá? Então, estamos aqui, tá? Ninguém passou fome, ninguém sente falta. Gostamos da mestria, ou seja, eu acredito que a transferência do conhecimento e do ensino, ele é um dom. Então, eu me sinto uma mestra até hoje, eu gosto muito disso. Carinho para os alunos, essa vontade de ensinar é muito grande. O seu Marion também tem isso, mas tanto o pai quanto a filha saíram do público, saíram de um trabalho, de um emprego que também era público e seguiram só na iniciativa privada. Na verdade, vocês são fonte de inspiração para muitas pessoas, desde as pessoas que trabalham com vocês, né, os colaboradores, os parceiros, enfim, e também o pessoal lá do distrito, na verdade, na época a gente chamava de distrito, mas lá dá assim. Então, isso também é importante, porque vocês são uma referência lá. Assim, eu vi que ela está muito bem estruturada. A gente já sabe disso, mas é importante a gente fazer esse breve histórico também para quem está nos acompanhando, né? Porque assim tem lá, não sei se está atualizado, mas eu tenho aqui 25 indústrias. Mais. Eu vi lá na capinha do Face. Mas eu imaginei que deveria ter mais, né? E de diversos nichos, né? De diversos setores, desde alimentos, bebidas, enfim, vários, né? Nós estamos chegando na casa de quase 40 empreendedores dentro do parque industrial, mas aí nós temos que fazer uma separação. O distrito, eu vou chamar de distrito, ele é um zoneamento específico dentro do município de Santa Maria. Ou seja, são 329 hectares para empreendedorismo ou atividade industrial e correlatas. Então, tu pode ter ali dentro, quem pode entrar no parque e se instalar? Em primeiro lugar, as indústrias. Em segundo lugar, empresas correlatas que fazem parte dessa cadeia industrial e logísticas, ou seja, aquelas que fazem a parte de transportes. Então, uma transportadora pode se instalar? A resposta é sim. Um curso como o Senai, que é uma escola técnica de aprendizagem industrial, ela é uma correlata? Pode, eu estou exemplificando aqui. E dentro da indústria, tu tem segmentos, setores específicos. E é verdade, Elisete, nós temos alguns setores muito expressivos. Metal mecânica. Nossa. Metal mecânica tem 7 indústrias. Aí nós temos o setor de bebidas, setor de alimentos, o setor de materiais de construção, tem alguns setores, deixe-me ver, plásticos, indústria plástica. Fertilizantes orgânicos, né? Fertilizantes orgânicos, duas do segmento plástico, a Alphatec voltou a funcionar. Nós temos indústria moveleira, nós temos também as distribuidoras, deixa eu ver se me faltou alguma. Um posto de combustível, que também é uma correlata, porque ela também presta serviços à cadeia industrial. A antiga CVI, que, né, na verdade era CVI. A FENSA, que é bebidas, é muito forte esse segmento. E é isso. Nós temos esse... E um parque, hoje tem um parque tecnológico instalado dentro do parque industrial. Então, a questão da inovação também ela é importante. Algumas salas hoje do Tecnoparque estão locadas para algumas indústrias ali do próprio parque industrial. Olha que bacana. Até para poder desenvolver os seus projetos e seus nichos de negócios, vamos dizer assim. Seria quase uma incubadora, né? Ela tem esse potencial e pode transformar no perfil para isso, sim. Olha só que interessante, porque é um espaço realmente importante também, né? Ter um espaço de pesquisa lá dentro seria uma coisa muito, muito bacana, né? E nesse ano que passou, vocês promoveram eventos, trabalharam, mas a gente viu que muita coisa bacana aconteceu, assim. O que tu acha que não foi feito, que poderia ter sido feito? Lisete, tanta coisa, mas é importante dar um recorte. 2022 é um ano par, mas eu vou dizer que foi um ano ímpar.
Eu nunca vi o Parque Industrial de Santa Maria com tanta obra. Para mim, que entrou lá criança, isso é sinfonia para os ouvidos e é assim, ó, um espetáculo para os olhos. Porque eu sei o quanto a indústria é uma atividade complexa. Não existe nada fácil. Ela é, ela é uma atividade. No Brasil, a gente sofre um fator chamado desindustrialização. E todo mundo vai entender quando você pega um produto na sua mão e você olha Made in China, produzido na China. E aí você pensa, o Brasil não tem capacidade de produção? Tem, gente, mas você tem tributação, bitributação, você tem uma cadeia de fornecimento que ela é cara, você exporta, o Brasil produz minério, exporta esse minério. Depois que exportou, atende o mercado interno. Então, nós temos uma série de fatores que impactam diretamente na questão da indústria. Ela é complexa, sim, mas ela agrega valor. Então, gente, agrega valor e faz o entorno desenvolver. Isso é importante. Santa Maria está acostumado com uma universidade que tem o dobro do orçamento da cidade. Você tem muitos quartéis, vocês têm, aqui a gente tem muito serviço público. Então, de repente, esse recorte não fica tão claro. E o Parque Industrial ele está para o lado da Zona Oeste, não é o maior fluxo de veículos que você pudesse enxergar na beira de uma rodovia. Aqui tem um parque industrial, um zoneamento específico para. Mas nós que estamos na atividade, conhecendo muito bem, sabendo da sua complexidade, eu vou dizer que a economia soprou seus bons ventos para o setor industrial. E nós viemos do quê? De uma pandemia. Exatamente. A Covid-19, 20. Então, 19 e 20, principalmente 20, foi um fecha tudo, né? Salve-se quem puder. Exatamente. E a indústria não fechou, a indústria permaneceu trabalhando. E esse permanecer aberto significou empregar, gerar mão de obra. Então, tu contratou, né? O município recebeu via tributação, impostos. Isso foi importante para a cidade. Foi a primeira vez que Santa Maria percebeu um crescimento mais acentuado, porque o setor não fechou, a indústria continuou plena, continuou ativa. E um dos eventos que assim promoveu esse ano, justamente foi os méritos industriais para reconhecer essas indústrias locais que se destacaram nos seus ambientes de negócios. E foi muito bacana, né, isso. E além disso, fizeram outros eventos também, que foi a questão de trabalhar a marca, né? Fundamental, foi muito bom. Porque na verdade eu acho que isso é necessário, dar uma repaginada, rever, né, o conceito. Será que o que eu estou passando realmente é o que as pessoas estão entendendo? Qual que é a minha persona? O que eu estou mostrando para o meu público, né? Eu acho que isso aí foi também um passo muito importante, né? A gente conversou, né? Eu vim aqui falar sobre o evento que era... nós fizemos um evento sobre... E pois eu estou tentando aqui, o temos celular que achar, não tá pegando aqui, então eu tô era tentando perspectivas e desafios, gestão de marca, perspectivas e desafios. Exatamente. Gente, se você quer um negócio olhando para frente, se você quer perpetuar o seu negócio, pense na sua marca. E aí, quem nós trouxemos para conversar conosco no evento foi o Xalingo Brinquedos Xalingo de Santa Cruz, uma grande fábrica que tem em Panambi chamada Saúr. Ela é uma empresa B2B, ou seja, ela fornece para outras indústrias. No segmento dela de logística, ela é a líder em movimento, esse é o slogan da Saúr. Nós chamamos também
A Químia, a Agrimec, teve mais uma empresa que foi a Patamar Marcas e Patentes, falando da importância de você pensar o registro da sua marca, entre outras coisas. E tu sabe que a marca mais antiga, 98 anos, e a mais nova, 18. E todas elas... E foi muito bom os workshops. Porque a gente fez as mesas lá, os painelistas, e você percebia, assim, com muita clareza o foco, as metas e os objetivos de cada uma dessas organizações. Então, assim, importantíssimo. É isso que te dá continuidade. A gente não pode deixar o negócio morrer entrando em zonas de conforto. Para mim foi, assim, o melhor evento promovido da Assim em 2022. E ver o parque em expansão é uma coisa muito boa. Sabe, Lisete, que a gente fez... a gente começou a ver muita movimentação. Assim, o nosso associado precisa saber o que o vizinho está fazendo. Só que a associação, ela é uma atividade, na minha vida como presidente, voluntária. Não recebo nada por isso. Nós não temos um funcionário, nós não temos... temos uma salinha, mas não temos... É no teu horário vago que você vai articular as coisas da associação, ou aquele horário a mais que você tinha que estar com a família, que você está trabalhando em prol de alguma coisa a qual você acredita que ela é mais coletiva. E aí nós conversando com as empresas, fizemos as mesmas perguntas para todas, né? E eram 7 perguntas. Esses investimentos são próprios? É algum financiamento? Todas as empresas do parque que responderam, e eu vou te dizer quais foram as que nós fizemos uma matéria, foi a Fenza Brasil, que é a Coca, a própria Agrimec e o Panifício Malé, que estão com grandes obras dentro do parque, era justamente investimentos próprios. Por quê? Para a melhoria dos seus processos. Isso é que garante essa sobrevida também. Tu tem que melhorar o processo todo santo dia. Exatamente. Sempre. Se tu não fizer isso, tu tá fadado ao fracasso, né? Porque hoje as mudanças elas são muito rápidas. É um piscar de olhos, não é como era há anos atrás. Hoje tu tem que estar atento ao que está acontecendo no mercado e tem que ainda prever lá na frente, né? Uhum. E isso que esse olhar, que eu até quero fazer referência ao seu Marion, ele sempre teve esse olhar desde muito cedo. Eu ainda era muito jovem quando eu comecei a prestar atenção nos movimentos que ele fazia na universidade, nos produtos que ele criava, e eu pensava, como é que pode Santa Maria ter uma pessoa que cria um produto, que transforma esse produto, depois comercializa esse produto. Então, tudo isso hoje é fundamental, né? E isso a gente vê assim que é de uma grandeza muito... não tem como explicar. E muitas vezes eu fico pensando, porque eu li o livro do seu Marion, e muitas vezes eu fico pensando nessa história, né, de ter começado, de dar aula. Eu me lembro que teve uma época que a gente tinha uma agropecuária, que ele comprava na agropecuária e que ele estudava cada produto. Então eu acompanhei um pouco dessa história e até hoje eu não sei se ele já chegou aos 80 anos, mas até hoje ele é um mestre, porque ele viaja, ele pensa, ele planeja, ele cria. Incrível, né? Chegou, dia 29 de junho de 22, ele fez 80 anos. Ele está nos seus plenos 80. Ah, coisa mais querida. E me diz uma coisa, Odmara, agora entrando um pouquinho na Agrimec, depois a gente volta para assim. Como é que é esse setor? Porque é um setor importante, tem que criar muito. Quem é que faz isso? E seu Odilo ainda continua nessa área de pesquisa, assim? A gente estava discutindo o futuro da empresa e entendendo muito bem o nosso negócio. Eu quero que os ouvintes prestem atenção. A Agrimec começou nos anos 70, 1974, no desenvolvimento de um protótipo que era uma capinadeira rotativa de lâminas helicoidais para a lavoura de soja. Eu me lembro disso. Porque a soja estava entrando no Brasil e aí tu fazia uma capina que não era mecânica.
Tinha o Inso, tinha uma série de coisas. A capinadeira mecânica, seu Marion ficou ali trabalhando no projeto 2 anos. Quando estava redondinho o projeto, lançou. A Agrimec recém abrindo as portas, montando sua primeira linha de produto, gente. Uhum. Monta a capinadeira e aí vem os fatores imprevisíveis, que por isso que eu te falo que a indústria é extremamente complexa. Um fator imprevisível que veio é a abertura do mercado para o herbicida. O herbicida é um produto químico. O herbicida mata o inso. Então, tu não precisa da capina mecânica. Acabou com o produto da Agrimec. Rotacarp nasceu e morreu em 1 ano. Vai fazer o quê? Aí você não desiste. Ele não desistiu do projeto porque ele ficou mais de 1 ano. Ficou, na verdade, entre o lançamento e o desenvolvimento do protótipo, ele conversou muito com os lavoureiros. E aí pegou o cacuete do mercado. Ele entendeu o lavoureiro. E disse assim, eu não vou abrir mão da empresa. Eu vou desenvolver outras coisas. Eu vou fazer um feijão com arroz, mas eu não posso falir. Eu ainda dou aula como professor de administração falido. Ainda tinha responsa de ser o professor. Disse assim, tudo que eu não posso ser um professor falido. E aí ele começou fazendo feijão com arroz, Lisete, sabe? Mas qual o feijão com arroz? Dentro do feijão com arroz no arroz, né? Ele saiu da soja e foi para o bioma Pampa, que é o das terras baixas, de várzea. E ali, conversando muito com os arrozeiros, desenvolveu uma linha. Que eu vou dar um resumo, gente. Hoje a Agrimec é a maior indústria de implementos agrícolas para a lavoura orizícola da América Latina. Não tem outra. A maior da América Latina é a nossa aqui do Distrito Industrial. É a mais completa, ela entendeu muito bem esse bioma. E aí a gente começou a viajar para outras feiras fora do Rio Grande do Sul, que daí são as terras altas que a gente chama, e o pessoal foi conversando com o seu Mário, eu sou da cana, preciso de um produto assim, minha dificuldade é tal. E aí começamos a desenvolver os produtos para outros segmentos. Né? Então, a gente faz hoje produtos para o café, específicos para o café, produtos específicos para a cana-de-açúcar, dominamos a parte do arroz e hoje temos produtos específicos para soja, para milho, trigo, enfim. A linha de produtos da Agrimec ela é muito grande, ela é muito grande. Dentro do setor, somos uma indústria de porte médio, porque tem grandes indústrias no setor agro. E o Brasil é exponencial nesse segmento. É verdade. E aí, para não ficar dependente de um único setor e não só do mercado interno, além de ter culturas e cultivares diferentes, a gente também mirou para fora do Brasil, estudamos alguns mercados e também a gente tem um braço exportador. Né? E esse braço exportador, a gente foi primeiro para a Ásia e da Ásia a gente focou a África. Então, a gente está trabalhando muito com a África hoje, faz ainda com as exportações para a Ásia. Já exportamos para os Estados Unidos também, alguns outros, 31 países no geral. Assim. Olha! Uhum. Mas é com muito trabalho, eu trabalho bastante, eu trabalho muito além da conta. Seu Marion também, e tem vitalidade para isso. Então, assim, ó, é um estranhamento para nós você falar em zona de conforto, ou em aposentadoria, ou em coisas do gênero. Porque a gente se acostumou a ter um ritmo mais acelerado. Verdade. Gente, nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imenbuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com Taos, o seu novo SUVW. T-Cross, vencedora do maior comparativo da revista 4 Rodas. E conheça o Nivus, único SUV Coupé do mercado. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Malandro, 1133 ou baixo
app da Pampeiro para saber mais. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. A Construtora Jobim informa: já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. Tinks, pensou tinta, pintou Tinks. O X certo da tinta. Mude o ambiente com Tinks. O novo sempre vem. Aproveite! Promoção de final de ano, seladora Resicolor 14 litros por R$ 82,00. Tinta acrílica semibrilho standard branca da Resicolor 18 litros por R$ 310 no dinheiro ou Pix. Tinks, o nome diz, é Tinks, porque pintar é 10. Avenida Ângelo Bolson, 368, pertinho da rotatória do Gaúcho. E em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Ber, 785. É tempo de celebrarmos novos ciclos. Nós, da AM Brum Ângelos Oeste, desejamos que despertem em você os melhores sentimentos. Espalhe sorrisos, ofereça abraços e faça com que a prosperidade brilhe ainda mais forte. Que a saúde, esperança, bondade, carinho e atenção sejam os seus melhores presentes para 2023. Feliz Natal, feliz Ano Novo. AM Brum Ângelos Oeste, por você sempre. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem.